reunião desse ano. Nós vamos para Provérbios 31, 11 hoje, ok? Só o versículo 11. Você pode fechar o seu olho um instante e repetir uma oração comigo antes da gente ler? Amém? Ore assim comigo. Senhor Deus, faz do meu coração terra fértil para receber a tua semente. Que ela dê muito fruto. Ajuda-me, Senhor, a não me distrair, a não me perder no meio da ministração, mas a acolher a tua palavra com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãs. Provérbios 31, 11. Apenas esse versículo diz assim: o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Outras traduções dizem assim: o coração do seu marido confia nela e ele não terá falta de ganho. Ainda outra: seu marido confia nela sem reservas e nunca tem motivos para se arrepender. O coração do seu marido confia nela e nada de bom lhe faltará. Mais um aqui, muito boa essa tradução. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Amém. E amém, irmãs? Amém? Vou ler mais uma. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Bom, nosso tema hoje é uma mulher confiável. Você pode falar comigo? Uma mulher confiável. O nosso primeiro tema foi uma mulher de valor. Hoje, uma mulher confiável. E nós não vamos falar de casamento, ok? Hoje não é o assunto de casamento. Então, essa palavra aqui é para todas nós mesmo. É para falar sobre uma mulher confiável. Por quê? O versículo diz que o coração do marido confia nela. Irmãs, imagina comigo aqui a seguinte cena. Pensa aqui comigo. Você vai visitar uma amiga sua e ela tem uma criancinha ali de uns 2 anos de idade. Aquela criança que está andando, mas ainda não está tão firme. Então, 1 ano e meio, né, por aí. Você vai na casa dessa sua amiga. E quando você chega lá, você vê assim na parede uma tomada que está com fio assim do lado de fora. Sabe aqueles fios descascados ali? Numa tomada. Aí você vê uma faca que está acessível assim, tipo uma faca em cima da pia, mas que talvez uma criança consiga pegar. Aí você vê objetos espalhados pela casa, a porta do banheiro aberta. Lá em casa até hoje eu fico fechando a porta do banheiro toda hora. A porta do banheiro aberta. Você vê a cerca elétrica, que minha casa está uma parte desse jeito. Você vê uma cerca elétrica que está com um fiozinho pendurado, mas minha cerca não funciona. Que ninguém escute, os vizinhos não escutem, mas minha cerca não funciona. Por enquanto o fio está solto lá. Enfim, não deu para flecha ir lá em casa antes, ai, meu fio está lá solto. Enfim, você chega numa casa e você vê uma série de riscos. Você chega na casa dessa mãe e você vê um monte de coisa. O que você ia pensar? Como é que você se sentir se você estivesse numa casa assim? O que você ia pensar assim de cara? Hã? Não tem marido? Olha o que ela pensaria. Não tem marido, pode ser, né? Que é, Débora, que você falou? Você ia querer arrumar. Certo. O que mais que vocês iam pensar? Que a mulher não está cuidando ali do ambiente, né? Eu ia ficar preocupada, assim. Primeira coisa que eu ia pensar era preocupação. De assim, você chega... Uma coisa, por exemplo, eu morei um tempo no sítio e eu já enchi a paciência de Samuel, porque eles mexiam com ferramentas, né? E às vezes largava ali um facão.
Tudo bem, eu tenho cuidado do meu filho. Na época eu só tinha Tito, mas o sítio era muito grande. Então, para eu conseguir sair recolhendo ferramentas, seria difícil. Eu lembro que um dia eu falei com ele, Sam, não deixa. Aí um dia eu vi Tito com um trem assim na mão, parecendo o Chuck, com a faca na mão. E onde é que arrumou essa faca? Um facão lá de arrancar mato. Falei, não deixa não, pode pegar e tudo mais. Eu ficava preocupada lá com essas coisas, né? Porque eu não podia controlar tudo. Mas quando você chega em uma situação assim, que você vê muitos riscos, você se preocupa. E por que a gente preocupa, irmãs? Porque uma casa, quando tem uma criança numa casa, tudo muda. Tudo muda. Você tem que travar algumas janelas, né? Janela tem que ficar travada. Não pode ter, óbvio, tomada desencapada, fogão. Eu gostava de um fogão que tinha na casa de Rita, que os acendedores dele era tipo o cooktop, mas ele não era cooktop. O acendedor é em cima, não é aqui na frente igual o meu. O meu é na frente. Isso é horrível, porque mexe no gás, né? O meu ainda não é cooktop. O de Rita era, sem ser cooktop, era um que acendia em cima. Achava aquele fogão ótimo. Você tem que ir tomando uma série de cuidados quando você tem uma criança. Tem até uma expressão no inglês, né, Mária? Chama baby proof. É tipo deixar a prova de bebês no lugar. A prova do bebê fazer uma loucura. Você tem que fazer um monte de coisa na casa porque tem uma criança lá, porque tem um bebê lá. E por que a gente faz isso quando tem uma criança? Porque a criança é exatamente o contrário dessa palavra aqui, ó. A criança é o ser menos confiável que existe na Terra. Uma criança não é confiável. Se a criança vê uma altura, ela pula. Se ela vê uma faca, ela sai assim para brincar. Quantos casos, tristemente, a gente já ouviu de criança que atira? Pegou uma arma ali, ela não sabe que é uma arma de verdade. Então brinca, atira, faz uma loucura. Por quê? Porque uma criança é o ser menos confiável que existe na Terra. Se chama criança. Quanto menor, menos confiável. Não é verdade? E por que eu estou fazendo esse paralelo, irmã? Por que eu estou te falando de criança? Exatamente para você pensar o que é uma pessoa não confiável. Às vezes, quando você pensa em alguém não confiável, você vai pensar em coisas, uma pessoa que trai, uma pessoa que rouba. Não, não pensa nisso. Pensa nesse tipo de coisa. Uma criança não é confiável. Por quê? Ela é imprudente. Ela não entende risco. E ela é imatura. Isso faz de uma criança não confiável. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 22:15, que a estultícia está ligada. A estultícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, quem tem filho, você nasceu com um pequeno louquinho na sua casa mesmo. Todo mundo. Porque a estultícia está ligada à loucura. Estultícia significa loucura. A loucura está ligado, meu Deus, ligado ao coração de uma criança. E a Bíblia fala que a vara da disciplina afasta, né? Vai tirar essa loucura da criança. Mas é isso mesmo. Toda criança, a loucura está ligada ao coração dela. E por isso, ela não é confiável. E por que eu estou falando de criança? Por que eu pedi para você imaginar essa cena? Irmãs, o tempo inteiro em Provérbios fala de uma mulher, o quê? Louca. E uma mulher sábia. O tempo inteiro, Provérbios fala da loucura e da sabedoria. Fala de louca e da sábia. E quando você for pensar em loucura, não pensa em CID, gente que tem CID, gente que está no CAPS, não pensa nisso não. Quando você pensar em loucura, pense em falta de prudência, em falta de maturidade, em falta de noção. Pensa numa criança. Isso é loucura. Loucura não é jogar pedra, a loucura psiquiátrica é. A loucura da Bíblia não é essa. A loucura da Bíblia é a falta de bom senso, como a palavra fala. E o contrário da loucura na Bíblia é a sabedoria. Então, o que é o contrário de uma pessoa que não é confiável como uma criança? É uma pessoa sábia que é confiável. Vocês conseguem perceber isso? Estão me entendendo até aqui? O contrário, irmã, de ser como uma criança que é imprudente, que não é confiável,
é não ser louca, é não ser estulta, como a Bíblia fala das crianças. É ser uma pessoa confiável. E o que a gente precisa fazer com as crianças que não são confiáveis? A gente precisa cercar elas o tempo inteiro. Isso é um lado que eu acho bem cansativo, mas você tem que, o tempo inteiro, imaginar coisas que podem acontecer e agir antes. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você tem que ficar cercando para que o mal não aconteça. Porque a criança não sabe tomar uma boa decisão. Então, você tem que pensar. E esse trabalho mental cansa. Você tem que pensar num monte de cenário para que não aconteça um problema. Aí, já como primeiro ponto da nossa reflexão. Você, mulher, se você é uma mulher confiável, como aqui fala, que o marido tem plena confiança, ou seja, ela é uma mulher confiável. Na sua vida, você precisa de o tempo inteiro ficar sendo cercada? Ficar o tempo... deixa eu jogar... Não, vai por aqui. Não, deixa eu te... Você precisa de o tempo inteiro alguém ficar te livrando da sua própria loucura? Você precisa de o tempo inteiro alguém pensar no seu lugar? O que pode ser complicado? Então, talvez a gente ainda não seja confiável. Talvez a gente ainda está como uma criança imatura, que precisa que alguém julgue todas as coisas, cuide de tudo ao redor dela para que não aconteça um problema. E o interessante dessa mulher é que ela é confiável. Por isso a Bíblia diz, né, que o marido tem plena confiança nela. Essa mulher é confiável. Ela não precisa que algo fique o tempo inteiro livrando ela da própria loucura. Ela é sábia, o que faz dela uma mulher confiável. Irmãs, eu quero falar algumas características aqui, na prática, né, para a gente pensar. Para nós nos julgarmos, eu me julgar, se eu sou uma mulher confiável, certo? Quero te pedir que cada coisa que você ouvir aqui, julgue a mulher a si mesma, pense em você. Essa palavra não é para trazer culpa, não, é para a gente cair uma boa semente no nosso coração e a gente crescer. A definição de uma pessoa confiável, primeira coisa, é alguém cujas palavras e ações são coerentes. Ou seja, o que se diz é o que se faz. Isso demonstra integridade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Uma pessoa confiável inspira segurança, porque mantém os seus princípios independentemente das circunstâncias. Eu estava falando de criança, a última coisa que uma criança inspira é segurança. Ela só inspira insegurança. Você está num ambiente que tem piscina, pelo menos eu sou assim, fica ali tenso o tempo inteiro. Que da criança cair, da criança pular lá dentro, porque uma criança inspira insegurança. Uma pessoa confiável inspira segurança nos outros. Não importa se é o marido, se é a amiga, se é a mãe, se é o filho. Uma pessoa confiável, ela traz aquela segurança no ambiente. Ela inspira segurança, independentemente das circunstâncias. E alguns aspectos aqui que eu queria que você pensasse em você e julgasse a si mesma. Vamos lá, eu sou confiável? Deixa eu pensar na primeira coisa aqui. Um primeiro aspecto que faz alguém confiável é cumprimento de promessas. Fala comigo? Cumprimento de promessas. Uma pessoa confiável honra a sua palavra, mesmo quando isso é difícil. Alguém que não é confiável diz que vai fazer algo, mas cumpre talvez, se não cumpriu, encontra uma desculpa. Certo? Primeiro ponto, cumprimento de promessas. Gabriel estava falando aqui de dizer uma coisa, não vai entrar isso lá em casa. Aí depois você vai lá e compra. Por exemplo, né, o exemplo que ele deu. Uma pessoa confiável diz, eu vou levar isso para você às 3 horas. E ela leva para você às 3 horas. Talvez ela chegue às 3:05, mas ela leva. Se ela não levar, ela te liga. Olha, não vai dar, não precisa me esperar aí não, viu? Não vai dar. Ok, tudo bem, imprevistos acontecem. Mas uma pessoa confiável sabe que a palavra dela é importante, ela honra a palavra dela. Isso aqui, irmãos, eu nem estou falando de Bíblia, tá? Esses aspectos que eu estou falando aqui, muitas pessoas, isso antigamente era muito comum.
da pessoa, não. Tudo que eu tenho é minha palavra e meu nome. Se eu falei, eu vou fazer. Isso nem era uma questão de fé, era uma questão de caráter mesmo. Mas hoje, infelizmente, às vezes até quem está na fé, falta esse ponto, que só o caráter já deveria cumprir. Primeira coisa, cumprir a promessa. Irmã, se você não tem certeza que você vai dar conta, não fala. É simples, não prometa. Se você não tem certeza que você não vai conseguir levar seu filho para fazer uma coisa, não diga que você vai fazer. Não fala. Não fala. As crianças lembram e elas começam a achar que você não é confiável, porque você diz algo e não faz. Isso é verdade. E você perde a sua autoridade. Às vezes está pensando, nossa, é porque você disse que ia fazer uma coisa e não fez. Uma mulher confiável cumpre o que ela promete. Se você não pode cumprir, não prometa. Seja como o Senhor é fiel para cumprir em todas as suas promessas. Você tem que ser fiel para cumprir as suas promessas. Se não pode cumprir, não prometa. E aí, passando pela primeira peneira aqui. Você é confiável? Passando aqui na primeira? Cumpre as suas promessas. Segunda peneira aqui. Verdade e transparência. Uma pessoa confiável fala a verdade, mesmo quando é inconveniente. E presta atenção, eu não estou falando de falar a verdade, ser sincerona, não. Ser sincerona é falta de educação mesmo. É ser inconveniente. Eu estou falando de falar a verdade. De você estar dirigindo erradamente, sem carteira, e você é parada. Uma blitz. Oh, não, eu esqueci minha carteira lá em casa. Isso é verdade? Não, eu não tenho carteira. Estou dirigindo errado. Fale a verdade, mesmo quando é inconveniente. A verdade cabe em qualquer lugar. Uma pessoa que não é confiável, ela oculta informações, distorce a verdade ou mente. Mentir é forte, né? Eu não minto. Mas será que às vezes eu oculto a informação? Será que eu dou uma distorcida? Nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente fala mais o que a gente sentiu do que o que aconteceu. A gente não fala o acontecimento. Eu creio que por isso que Deus colocou só homem para escrever a Bíblia. Porque o homem fala os fatos, a gente conta de acordo com a emoção. Então, isso é perigoso. Quando a gente vai contar uma coisa, você está contando como você se sentiu ou o que aconteceu. Ah, aquela pessoa foi grossa demais, falou isso comigo. Será que ela foi grossa ou será que você, naquele dia, não estava bem? Quantas vezes eu senti uma coisa... Nossa, eu que não estava bem. Nem foi a pessoa que foi grossa, mas eu não estava bem. Doeu. Normal, a gente se dói mesmo. Mas quando você vai... Melhor não falar, né? Mas quando você vai falar, você fala o que aconteceu ou você fala o que você sentiu? Eu lembro de mãe, ela fazia umas perguntas para a gente que acabava com nossos casos. Mas eu lembro de eu voltando da escola, nervosa com alguma coisa que aconteceu. Ai, minha colega brigou comigo, quebrou meu óculos, aconteceu de fato. Morro de vergonha disso, a única vez que eu briguei na escola. E eu briguei na escola e ela pegou meu óculos e quebrou. E eu lá falando da minha colega, do que ela fez comigo. Aí mãe só falou para mim assim, mas o que você fez antes? Então, que raiva, minha mãe só queria que ficasse do meu lado aqui, sentisse dó de mim. E eu que estava errada na história mesmo, eu que provoquei. E a menina quebrou meu óculos e nunca mais usei óculos depois disso. Aí, mãe, a primeira pergunta dela, serena, daquele jeito dela, mas o que você fez antes? Acabou com minha história. Eu falei, eu falei isso com ela. Ou seja, você está errada, né? Então, você oculta informações, dá uma mudada, ou mente, pior ainda, né? Quem mente mesmo, mente. Quem não tem um compromisso com a verdade e com a transparência não é confiável. Não é confiável. Mas quem fala a verdade, mesmo inconveniente, você é confiável. Você, Deus livra, mas você bateu em uma moto e a placa para e estava para você. Como é que você conta o caso depois? Ah, não, mas a moto... Não, eu ultrapassei uma placa. Fala a verdade. A verdade cabe em qualquer lugar. E quando a gente fala a verdade, mesmo que ela é ruim para a gente, as pessoas se conectam com a gente. As pessoas têm compaixão de você. Mas quando você mente ou distorce a verdade, nada feito. Não adianta.
Então, uma mulher confiável fala a verdade. Ela é transparente. Um homem pode confiar no que ela está falando. O marido dela, eu vou voltar às vezes nessa questão do marido, mas o marido dela pode confiar no que ela está falando. Ele não precisa perguntar para testemunhas. Ele pode confiar, porque ela fala a verdade. Segunda peneira foi. Terceira, foi o que eu falei aqui antes. Uma pessoa confiável tem coerência entre as palavras e as ações. Eu amo essa palavra, coerência. Não que eu seja totalmente coerente, mas eu gosto dessa palavra. Coerência. Uma pessoa coerente, as palavras dela, as ações refletem aquilo que ela fala. E uma pessoa não confiável, ela diz uma coisa, mas faz outra. Irmãs, tem vezes que não é por mal, mas a pessoa não percebe. Às vezes a pessoa não percebe que ela fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Às vezes as pessoas não têm compromisso com o que elas dizem. E elas falam determinadas coisas, mas a ação é outra. Coerência entre as palavras e as ações. Quarta peneira, responsabilidade. Essa aqui é maravilhosa. Responsabilidade. Ninguém aqui, se eu perguntar quem é irresponsável, ninguém vai levantar a mão. Irresponsabilidade é coisa de criança também, né? Mas ninguém assume que é irresponsável. Mas o que é responsabilidade? Responsabilidade, entre outras coisas, é assumir os seus erros e buscar corrigi-los. Uma pessoa responsável responde por si, certo? Quando você matricula seu filho na escola, eles pedem o nome do responsável. Por que o responsável? É o que vai responder por essa criança. O que ela faz, eu vou ter que ligar para o pai e para a mãe aqui, porque ela não é responsável, certo? Então, uma pessoa responsável faz o quê? Ela responde por si. Se eu fizer uma coisa errada hoje, Deus livra, mas se eu parar numa delegacia, ninguém vai ligar para minha mãe. Eu tenho 33 anos. Eu não sou menor de 18 anos mais. Se eu fosse menor de 18 anos, eu ia ligar para minha mãe. Mas eu sou bem maior de idade, então eu tenho que responder pelos meus atos. Uma pessoa responsável, ela assume os erros e corrige, e tenta corrigi-los pelo menos. E como que uma pessoa irresponsável age? Ela culpa os outros e foge das consequências. Criança, quando briga, como é que é? Você chega lá, um bateu no outro. Você bateu no seu irmão. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Igual Adão e Eva no paraíso. Adão, cadê você? O que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu fez isso. Aí a mulher chega. Eva, a serpente fez isso. Eu achei engraçado, um dia eu ouvi uma coisa. O primeiro erro da história da humanidade, em um instante já tinha 3 culpados e ninguém assume que está errado. O primeiro erro da humanidade, 3 culpados, ninguém assumiu o erro. O único que assumiu o erro, irmãs, e que não tinha erro nenhum, foi Cristo. O único. Jesus assumiu todos os erros, sem ter cometido pecado algum. Ele é o contrário. Por isso a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. Glória a Deus por isso, porque Jesus assumiu todos os erros e diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que eles fazem. Total responsabilidade, mais do que responsabilidade. Isso é amor mesmo. Assumir um erro que nem é seu. Jesus fez isso. Mas a nossa naturezinha aí de Adão, de Eva, vou falar Adão, não de Eva. Nossa naturezinha de Eva, culpa a serpente, culpa o marido, culpa o filho, culpa o vizinho, culpa o trânsito, a gente culpa os outros. Nossa naturezinha ruim de não, eu fiz isso, mas tal pessoa fez aquilo. Não, mas eu falei assim, mas você falou assado, né? Quem é casado aí sabe como é que é. Eu falei isso porque você falou aquilo. É desse jeito, né, irmãs? Mas quem é responsável assume os erros e corrige. Busca corrigir. Não tem nada tão maravilhoso como alguém que faz o que Jesus diz. Jesus diz assim, lá no Sermão da Montanha: se alguém te ferir numa face, o que você vai fazer? Oferece a outra. Eu creio que
nós aqui, a não ser que a gente passe por uma perseguição como igreja, mas talvez você nunca vai levar um tapa na cara para você ter que oferecer outra face. Mas o tempo inteiro você leva coisas, você leva um tapa, você leva uma ofensa. A gente oferece a outra face? Não. Nossa natureza é querer ofender de volta. Não é assim? A nossa natureza. Mas você tem a oportunidade de oferecer outra face. Não literalmente. Pode bater mais. Não. Mas falar, perdão, eu errei. Sei que você já teve essa experiência, eu acredito que todas aqui. Mas quando uma pessoa vem brava falar com você, porque é isso que você fez. Nossa, me perdoa. Eu falhei. Acaba ali. Acaba. A pessoa nem perde a graça de brigar. Porque não dá para brigar mais. Às vezes a pessoa quer brigar, mas você, perdão, falhei nisso. Mas e se eu não tiver feito nada errado? Oferece outra face. Acaba ali a briga. Oferece, acaba ali o problema. A Bíblia diz em Provérbios, né, que a resposta branda desvia o furor. Então, quando vem alguém querendo jogar uma carga em cima de você, isso não é fácil, irmãs, eu estou falando, isso também é um desafio para mim, mas de alguém vir te culpar por algo, ou mesmo algo que você fez, me perdoa. Isso acaba com a situação e você teve responsabilidade. Isso faz de você uma pessoa confiável. Próxima peneira aqui, quinta. Isso, na quinta. Fidelidade e lealdade. Nossa, como isso aqui fala comigo. Fala comigo assim, isso é uma dificuldade que eu tenho nos relacionamentos, confesso. De não confiar pela falta disso daqui. Uma pessoa fiel e leal mantém a lealdade em relacionamentos e compromissos. Uma pessoa confiável, ela se mantém leal e fiel nos relacionamentos e nos compromissos. Uma pessoa leal, que é confiável, se ela está numa rodinha e alguém lá falou mal de você, ela não vai ficar escutando. Ela vai, no mínimo, sair. Pode até não te defender, mas ela vai, no mínimo, sair. E mais, uma pessoa que é assim, os outros nem chegam para falar mal com ela, sabia? As pessoas não chegam para, falar um monte de coisa. Porque sabe que aquela pessoa ali é leal. É uma pessoa fiel. Então, uma mulher confiável, ela é leal nos relacionamentos dela. Ela não fica ouvindo alguém falar mal do marido dela. Ela não fica ouvindo alguém falar mal da mãe dela, de ninguém. Ela não vai ficar ouvindo isso porque ela é fiel. Mas uma pessoa não confiável, ela trai a confiança e age de forma interesseira. Você pode achar isso aqui pesado, mas pensar, não, eu nunca faria isso. Mas situações que... Isso acontece muito entre família, infelizmente. Família não, parentela. Infelizmente. De você estar ali e alguém começa a falar mal do parente que não está ali. Começa a falar mal de alguém que não está. E você, pelo seu interesse, porque a palavra interesseira é forte, mas pelo seu interesse de não ficar mal, você não fala nada e fica sentado. Você não quer ser desagradável, não quer ser mal educado. Aí você fica ali, naquela situação. Uma pessoa confiável não faz isso. Ela, no mínimo, sai. Se não quiser falar, eu não gosto muito de falar. Não gosto de... Alguém está falando, se falar alguma coisa, eu entrar no mérito. Eu prefiro sair de perto. Mas uma pessoa confiável não vai ainda... você não sabe outra coisa. Você não sabe outra coisa que essa pessoa fez. Não. Jamais. A pessoa é leal. Pode até ser que aquilo que estão dizendo é verdade. Mas ela, antes de juntar com outros para falar mal, ela lembra que ela é fiel a um relacionamento ou a pessoas. Só beber uma água aqui. Vamos lá, irmãs. Aguenta aí. Uma pessoa confiável, como é a postura dela em meio a dificuldades que todas nós passamos? Uma pessoa confiável, ela permanece íntegra, mesmo sob pressão.
O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. Não fica faltando partes nela. Uma pessoa inteira. Uma pessoa confiável é íntegra, independente da situação, mesmo sob pressão. Mas uma pessoa não confiável, ela muda de atitude conforme a conveniência. Eu acho interessante o apóstolo Pedro, né? E Pedro tinha muitas qualidades, mas essa questão da postura sob pressão, nós vemos que ele, em determinado momento, dependendo da pressão que ele sofria, ele mudava de opinião rapidamente. E nós vemos que lá aos pés da cruz de Jesus, alguém que não largou ele, que para mim é a mulher mais confiável da Bíblia, foi Maria. Ela ficou lá o tempo inteiro, com o filho dela, né? Maria, mãe de Jesus, que eu estou falando. Uma mulher muito confiável, porque eu fico pensando, meu Deus, que meus filhos não são santos sem pecado, de jeito nenhum. Se fosse para eu confiar meus filhos para alguém, nossa, eu tenho uma lista de pré-requisitos para confiar os meus filhos a alguém. Mas confiar o Filho de Deus, não é meu filho, o Filho de Deus, a exata expressão de Deus na terra. E Deus confiou a Maria. E algo que eu vejo na vida dela, um dia aí nós vamos falar só sobre Maria, mas algo que eu vejo na vida dela é essa integridade mesmo em meio às dificuldades. Quando foi revelado a ela que ela teria Jesus, olha a profecia que ela escutou. Se eu escutasse essa profecia, não sei nem o que eu ia fazer, mas ela ouviu que no ventre dela estaria alguém que a vida dele seria para erguimento de muitos e queda de outros. Mas a parte principal. E uma espada vai atravessar a sua alma. Ela ouviu isso? Uma espada vai atravessar a sua alma. E ela, eis-me aqui, seja feita em mim a tua vontade. É o que Maria faz. E a Bíblia diz que vários acontecimentos sobre Jesus falam, e Maria guardava essas coisas em seu coração. Guardar a semente. Ela ouvia algo como isso, uma espada vai atravessar sua alma. Ela guardou isso no coração. Lá na frente, quando Jesus fala para ela, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, a Bíblia fala que ela guardou isso no coração. Essa postura íntegra dela, no meio ali durante a crucificação, aos pés da cruz, ao contrário da de Pedro, né, que vai mudando de atitude, dá uma pista, né, de por que o Senhor também a escolheu como mãe de Jesus. Uma mulher confiável. As posturas na dificuldade, permanece íntegra. Não muda de acordo com a conveniência. Tem pessoas que elas têm várias faces. Por um lado é bom ser flexível, saber se colocar em vários lugares, sem perder a sua integridade. Mas tem pessoas que com a família elas agem de uma forma, com a família do marido é de outra, no trabalho, não tem integridade. Isso a pessoa não se torna confiável quando ela age dessa forma. Próximo aqui, que eu vou ser breve hoje. Essa aqui, irmã, segura na mão de Deus. Essa aqui é boa. Sigilo e discrição. Repete essa aqui comigo. Sigilo e discrição. Uma mulher confiável guarda segredo e respeita a privacidade das pessoas. Irmã, essa aqui é forte. Guarda segredo. Um dia o diretor lá da escola falou uma coisa que eu amei. Ele falou, deixa eu contar um segredo para vocês. Aí ele, se bem que segredo só existe entre dois quando um morre. Ou seja, não existe segredo. Ele falou, segredo entre dois só existe se um morrer. Aí é segredo. Ele falou desse jeito, eu achei muito engraçada essa expressão. Irmãs, guardar segredo. Meu Deus. Quanta coisa eu já ouvi que eu nunca devia ter escutado. Coisa da vida dos outros, assim, íntimas, que eu nunca devia ter escutado. E já deve ter acontecido com você também. Mas que morra em você, né? Que você não conte para os outros. Mas, irmã, guardar como Maria guardava no coração que ela escutava. Uma pessoa que consegue manter o sigilo, irmã,
essa pessoa é muito confiável. Você já virou empresas, né? Tem os cargos de confiança. Aquela pessoa ali sabe o segredo, sabe o número das contas, sabe quanto dinheiro que tem, sabe de tudo. Cargo de confiança. Um dia eu ouvi sobre um cargo que tem na Inglaterra, da pessoa que sabe todos os códigos lá da inteligência secreta de lá. Esqueci o nome. Interpol. Interpol, né? Que é da Inglaterra? Interpol. Não é? Isso mesmo. Da pessoa que sabe todos os códigos. É um homem, gente. Não é uma mulher. Não é uma mulher, é um homem. Mas a pessoa que tem todos os códigos. Eu fiquei pensando, meu Deus. Pensa você ter todos os códigos das bombas da Rússia. Meu Deus, que perigo. Que perigo de quem está com esse código na mão. Que perigo. Sigilo, uma pessoa para ter um cargo, e muda, né, gente, também, lógico. Tem toda uma segurança aí. E daqui a um tempo, eu acredito que não vai ser gente que vai ter esses cargos mais. Acho que vai ser só a inteligência artificial mesmo. Não vai dar para confiar no ser humano mais. O ser humano é perigoso. Mas sigilo, irmã. Você não vai ter código da Interpol, você não vai ter código da NASA, mas você guarda segredo e respeita a privacidade. Por que respeitar a privacidade? Aqui falou discrição. Discrição. Gente, tem pessoas que fazem umas perguntas muito indiscretas. Tem que falar isso aqui, né? Então, nesses momentos que a gente pode tocar nesses assuntos. Nossa, eu não consigo disfarçar a minha cara. Quando alguém fazia uma pergunta assim, uma pergunta muito indiscreta, eu ficava assim meio travada e assim, a pessoa me perguntou isso mesmo, eu não soltava a resposta não. Eu ficava assim meio, sabe, processamento lento. Mas respeitar a privacidade dos outros. Você não chega a mexer nas coisas dos outros. Você não chega assim mexendo até na pessoa, sabe? Brasileiro tem muito isso. Chega assim, você está com uma coisa, já vai mexendo assim em você, nem te pede, licença aqui, deixa eu consertar aqui sua roupa. Deixa eu consertar aqui no seu... Não, já chega assim, cospe na mão, passa no seu rosto. Brasileiro, maravilha. Já chega assim em você. Um lugar que eu e o Rafael viajamos, gente, que coisa estranha que eu achei. Eu ficava assim... Estranheza na Itália, não é mitideza não, mas... Não é mitideza não, irmãs, mas lá eu achei o povo tão estranho, essa coisa de ficar em cima de você. Uma hora lá no café da manhã, eu fui servir uns pãezinhos lá, aí tinha um senhorzinho, nunca esqueci desse senhor, tinha um senhorzinho lá que ele repunha as coisas do café da manhã. A intenção dele foi boa, mas eu fiquei assustada. Ele foi assim no meu prato, ele bateu na minha mão assim, não, bateu na minha mão, tirou meus pães e pegou um que estava na cesta dele com a mão e colocou no meu prato. Eu fiquei assim meio estado de choque, é porque o que ele trouxe estava quente. Mas ele pegou com a mão no meu e pegou com a mão no dele. Eu comi o trem pensando o tempo inteiro, meu Deus, esse senhor pegou com a mão no meu pão. E eu não quis ser desagradável e devolver na frente dele, ele não saía de lá. E eu fiquei, se ele pegou no meu, ele pegou em todos. Enfim, né? E assim, pegava assim nas coisas que a gente vai comer. Eu fiquei assim, meu Deus, não pertenço a este lugar, achei muito estranho. Essa coisa de ficar em cima de você, mexer no que você vai comer, pegar em você demais, sabe? Teve uma hora lá que eu fui comprar tudo que Rafael queria comprar, ele pedia para eu comprar, né? Porque ele tinha vergonha de tentar falar. Eu errava e não estava nem aí. Eu fui pedir uma pizza para ele, aí o homem atendente, ele falou assim, você quer essa aqui? E pegou no ingrediente da pizza. Você quer isso aqui ou isso aqui? Eu falei, é para Rafael, porque se fosse eu, nem comia. E eu falei para ele, ele pegou no dinheiro de um, enfiou no bolso, pegou no trem. O Rafael não está nem aí para isso. Eu já passei mal, só de ver. Fiquei assim, meu Deus, por isso que lá o Covid matou tanta gente, né? Lá na Itália. É sério, lá foi um dos lugares que mais morreu gente. Também porque lá tem muito idoso. Mas o povo lá, nosso, Senhor, misericórdia. Esse lado de invadir sua privacidade, de pegar muito em você. E eu ouvia dizer que o povo é frio. Estava esperando a frieza. De o povo mal conversar comigo, sabe? Mas não, pegava no que você come, pega na sua mão, pega, eu ficava assim toda... Pô, essa daí nem é brasileira, que é toda fresca. Eu fiquei assim, meu Deus, esse povo pega demais na gente. Respeita a privacidade, irmão. A gente não entra... Um dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Respeito é tocar o mundo do outro com cuidado. A gente não invade o outro. A gente tem que ter cuidado, certo? A gente não sai
Isso é uma cultura nossa também, de brasileiro, né? De sair, pega o filho do outro ali, não, daqui, tira a roupa. Nem sei se a mãe quer que eu tire a roupa da criança, mas sim, brasileiro, né, irmãos? Brasileiro. Mas uma mulher discreta, ela não faz essas coisas. Respeita a privacidade dos outros. Amém, irmã? Não só no que você fala. A gente não chega na casa dos outros mexendo na coisa das pessoas, se mudando. Não, gente, calma. Só se tiver muita intimidade a pessoa deixar. Mas calma. Pessoa confiável. Como que uma pessoa não confiável age? Ela expõe informações privadas ou, a palavrinha bem conhecida, fofoca. Isso mesmo, expõe informações privadas ou fofoca. Irmã, não exponha coisas do seu marido. Em nome de Jesus, não exponha, não fale de seu marido. Não fale em público. Ele falou uma coisa, lá em casa você não faz isso. Expôs. Faço não, irmão. Isso é expor a pessoa, ou expor informações privadas. Você sabe que uma pessoa, sei lá, está com o nome sujo e você sai contando isso. Não faça isso. Para quê? Expor informação privada ou fofocar. Uma pessoa assim não é digna de confiança, não é confiável. Deixa eu sair desse logo. Respeito pelo próximo. Uma pessoa confiável trata os outros com empatia. Ao contrário de alguém que desconsidera o sentimento ou a necessidade dos outros. E por último, trabalho e compromissos. Uma pessoa confiável entrega o que promete com dedicação e pontualidade. Uma pessoa que não é confiável falha no cumprimento das suas obrigações. Irmãs, a gente pode perceber como que você fazer aquilo que Jesus falou, que quando você fizer tudo o que você for mandado, você é o quê? Inútil. Quando você fizer tudo o que você for mandado, você é inútil. Irmãs, as pessoas não estão sendo nem inúteis. As pessoas não fazem nem o que elas são mandadas. E no mundo hoje está fácil você se destacar. Porque se você só fizer o que você é mandado, show. A pessoa não te acha inútil. Esse aqui é no reino, né? Nós temos que fazer mais do que a gente foi mandado, porque a gente ama o Senhor. Mas no trabalho, quando você faz o que você é mandado, você já recebe louvor, não é assim? Confirma aí para mim, não é assim? Não é assim, Lete, lá no banco? Se você fizer o que você é mandada, não é, Fernanda? Se você fizer o que você é mandada, eu não estou falando de você fazer hora extra, se matar pelo seu trabalho, não. Se você só fizer sua obrigação, com pontualidade e dedicação, você tem louvor. Do tanto que está difícil ter pessoas confiáveis. Do tanto de gente que pega atestado, gente, inventa, pega um médico da família, inventa doença para não trabalhar. Pessoas, misericórdia. Um servo de Deus, uma mulher, não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Nós temos que cumprir com o nosso trabalho, entregar o que promete, com dedicação e pontualidade. Uma pessoa assim, ela é confiável, mas que falha, que não cumpre sua obrigação, dá desculpa. O cachorro comeu minha tarefa, né? As crianças. Derramei café na minha tarefa. Criança de novo, né? Que não é confiável. Essa pessoa não é digna de confiança. Irmãs, vocês perceberam essas coisas que eu fui tratando aqui? Elas são coisas do dia a dia. Então é mais fácil a gente até colocar em prática. E essa confiabilidade vai ser reflexo do seu caráter e da sua caminhada, mas nos seus atos do dia a dia. Não é uma coisa assim, não é uma coisa mágica, nem algo. Não, é dia a dia. É o dia a dia que faz com que as pessoas tenham plena confiança em você. Não falando apenas do marido, mas que você seja plenamente confiável. E em qualquer coisa que você identificou aqui, que talvez você ainda não está no ponto, o que a gente deve fazer? Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de umas 2 situações que aconteceram comigo, que eu não fui confiável. Vou abrir aqui umas coisinhas para vocês. Coisa meio... Mas eu assustei, né? Umas situações que aconteceram comigo. Eu lembro que no meu primeiro resguardo, né, de Tito, eu fui fazer ele dormir. Ele tinha 1 mês ali, né, resguardo ainda. Eu fui fazer ele dormir. Enquanto eu fui fazer ele dormir, eu liguei uma água para esterilizar, né, as coisas
eu tirava leite, então eu tinha que esterilizar a bombinha e tal. Aí eu liguei o fogão, liguei uma água lá para esterilizar as coisas. Aí eu fiz ele dormir, coloquei ele no berço e eu também dormi. Dormi. Eu acordei com cheiro de fumaça. Acordei assim e nem lembrava que eu tinha colocado água para esquentar. E eu fui lá no fogão, lógico, já estava tudo seco. Como é que chama o que esquenta água? Chaleira, é isso. Já estava assim, sabe quando o fundo já começa a dissolver? E eu tomei um susto. Falei, meu Deus, eu não posso ligar a coisa. Assim, o estado, né, de sono, de privação do sono, tá uma coisa tão... Falei, meu Deus, eu não posso ligar nada e sair. Que perigo. Eu não estou confiável de fazer isso. Uma coisa que é tão normal na minha vida. Ligar ali uma panela e subir para fazer outra coisa. Mas eu percebi que naquele momento, as minhas capacidades mesmo, cognitivas, não estavam boas para isso. Falei, eu não posso confiar em mim mesma. Eu tenho que desligar o fogão. Eu tenho que desligar o fogão, não. Eu não posso ligar o fogão e sair da cozinha. Né? Hoje não. Hoje eu consigo ligar o fogão e ir ali. Mas eu fiquei anos, sem nem trocar de cômodo. Porque eu assustei com isso. De falar, meu Deus, vai que eu boto fogo aí na casa, sei lá, e acontece alguma coisa. Mas eu lembro que eu fiquei assim, eu não pensei que eu não estava confiável, sabe? Para mim, não, liguei ali, eu vou lembrar que eu liguei uma água, lembrei nada. E eu tinha enchido, porque eu tinha muita coisa para esterilizar. Então você pensa o tempo que esse negócio evaporou e correu o fundo lá. E eu me lembro também, ai, não é de rir não, mas hoje eu rio. Também foi em gestações isso, uma gravidez, não foi com filho nascido já não. Gente, em todas as minhas gestações, chegou um momento que eu mesma peguei minha carteira de motorista e falei com o Rafael, não posso dirigir, só volto a dirigir daqui a uns meses. Graças a Deus eu não bati em ninguém, mas, quer dizer, uma vez eu peguei uma pessoa numa bicicleta, foi na terceira, eu peguei um rapaz. Mas, nas minhas 3 gestações, as 2, né, de Tita e Nua, quase, o terceiro eu peguei. Eu quase bati em motos. Assim, de olhar para um lado, eu lembro da cena, eu olhava para um lado e ia. Aí um dia eu quase bati numa moto, o homem me xingou de tudo quanto é nome, eu pedi perdão, ele me xingou do mesmo jeito. Mas eu fiquei assustada, cheguei em casa, falei com o Rafael. Só dirijo, sabe Deus quando. Não posso dirigir, quase peguei o motoqueiro. Na Dino aconteceu a mesma coisa, mas o homem não me xingou. Também uma moto, só olhei para nossa, eu falei, meu Deus, o mesmo filme. Só olhei para um lado, fui, quase peguei o motoqueiro, pedi desculpa, ele, tudo bem, dona, esse foi gente boa comigo, mas fiz a mesma coisa. Falei, Rafael, não posso dirigir, meus sentidos não estão bons. E no terceiro, infelizmente, corta essa parte, mas infelizmente, estava dirigindo, daria até para jogar um pouquinho a culpa na pessoa, mas não vou jogar não. Estava vindo numa rua assim, uma pessoa veio assim, mas ela não podia, era contramão. Aí eu não vi do lado de cá. Peguei um rapaz de bicicleta, nossa. Graças a Deus ele não machucou, não me xingou, mas eu vi que ele ficou bem abalado. Falei, moço, me desculpa. Tá. Falei um monte de coisa, cheguei em casa também. Falei com o Rafael, não dirijo, tudo que eu precisar agora, você vai ter que me levar. Porque eu percebi realmente, isso aconteceu comigo. Quem aí não aconteceu, parabéns para você, mas aconteceu comigo. E realmente, vou jogar na explicação científica. Diz que o nosso cérebro muda mesmo quando a gente está grávida. Né? É verdade, Solange? Posso jogar nisso? Posso? Amém. Solange falou que pode. Dizem que o nosso cérebro muda. Alguns sentidos ficam mais aguçados, mas outros ficam menos. Né? A gente fica um pouco mais aérea e tudo mais. Eu fiquei meio assim, né? Aí eu percebi que para dirigir, chegou o momento nos 3 que eu não dirijo. Não dirigi assim nos 2 primeiros meses, aí depois eu já dirigia. Porque meu sentido já... E quando nasce, a gente fica mais aguçado o sentido, né? Então, voltei ao normal, estou confiável de novo para dirigir. Mas eu lembro que eu assustei, porque foram coisas assim... Coisas que eu sempre olho para os 2 lados. Mas eu simplesmente não olhava só para um. E ia na fé de Deus, que nada ia acontecer. Mas o que aconteceu? Esses momentos, para mim, foram despertar. Assim, ó, minha filha, você não está digna de confiança para dirigir.
para de dirigir. E por um tempo, né, eu parei de dirigir, não liguei fogão. Então, irmã, outra coisa, lembrei, não que isso foi que eu não estava confiável, mas eu lembro, eu perdi essa aliança minha aqui, amiga, sentiu, bem na hora que acabou. Obrigada, amiga, Deus te abençoe. Essa aliança minha aqui, a gente viajando, você até estava, né, Rita? A gente lá em Santa Bárbara, e eu nadando lá no poço, 6 meses de casada, 3 meses de casada, perdi minha aliança dentro do rio. E lá, a areia lá, ela é tipo meio cinza. E ela fica passando assim, ela não fica aquela... Acho que todo rio é assim, né? Ela não fica parada. Ela fica mexendo, gente, para encontrar essa aliança. E um abençoado lá conseguiu pegar para mim. Um homem lá que estava no poço conseguiu pegar para mim. Graças a Deus, pegou minha aliança, não perdi. Depois desse dia, nunca mais eu entrei em mar, piscina, rio de aliança. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Quando eu vou viajar, eu até levo. Eu tenho um anelzinho lá em casa que dá para fingir que é aliança. Eu levo ele. Eu nem levo aliança. Não levo. Porque eu quase perdi. Já ouvi história de gente que perdeu a aliança no mar também, que perdeu. Alex perdeu, não foi só? Foi Alex? Não dá para confiar, não dá para nadar. Ainda mais a minha, minha aliança ainda ela é meio frouxa. Não é que ela é frouxa, minha aliança é meio... É, isso aí. Ela fica aqui, dá para ver aqui por dentro, ela fica um pouco frouxa. Não lavo vasilha, eu não faço nada de aliança. Eu faço igual a Rita, eu tiro e coloco na hora de sair. Aí, porque eu quase perdi a minha aliança. Então, ver isso e falar, não, eu preciso tomar uma decisão, eu não posso arriscar de perder minha aliança de novo. Por que eu estou te dando esses exemplos dos momentos, alguns momentos da minha vida que eu fui uma pessoa não confiável mesmo? Irmã, quando você percebe algo na sua vida, se proteja. Se cerque, tome decisões para que você não caia naquilo ali. Tipo isso que eu falei. Coisas práticas, né, que aconteceram comigo. Mas se você é uma pessoa que você sabe, se você tem coragem de admitir, que você sabe que você não controla muito o que você diz, se alguém quiser conversar, te contar alguma coisa, fala assim, não me conta não. Me conta não. Fala. Pelo menos você não vai deixar de ser confiável contando isso depois. Se você é alguém, por exemplo, que não pode dirigir, que não pode fazer algumas funções, como eu falei, se prive disso. Se você é alguém que não pode ter acesso a muito dinheiro, porque talvez você vai pegar, não trabalhe com isso. Não mexa com nada disso. Jesus deu a oportunidade para Judas se tratar, sendo tesoureiro, mas ele não quis, né? Judas cuidava do dinheiro ali, do ministério de Jesus, e a Bíblia fala que ele tirava dali. Então, irmã, se você percebe coisas na sua vida que talvez você ainda não está no ponto, não brinque com elas. Não brinque com elas. Não ande sozinha com homem. Mas eu sou confiável. Eu sou, mas eu não ando. Eu não ando. Não é porque eu tenho medo de fazer alguma coisa, não, mas eu não ando. Eu não ando de carro contra um homem. Eu não dou carona para homem. Não dou. Não dou. Um dia, eu dando aula na Wizard, um aluno me perguntou, professora, você vai para onde? Eu já estranhei, né? Falei, vou botar um... que não sei o que é de carona, que dá para você me levar ali. Eu falei, não. E assim, gente, o menino primeiro dia de aula, que intimidade é essa? Achei ele sem noção, né? Aí quando eu contei isso para Rafael, ele, o que você respondeu? Eu falei, uai, como tá meio estranhando, meu filho? Claro que eu não dei carona para ele, é óbvio. Então, ficar, né? Dar carona, ficar sozinha. Irmã, não faça isso. Mesmo que você seja confiável. Isso não é coisa que a gente deve fazer. Não faça. Ficar de conversa, ficar ouvindo, ficar te elogiando. Teve um dia, eu trabalhava num lugar e tinha mais gente no carro, mas um funcionário que buscava a gente, né, para ir para o lugar. E eu estava no carro e ele falou assim, nossa, mas sua unha tá bonita. Eu olhei assim para ele, moço, me elogiar minha unha? Que estranho. Eu já não gostei. Talvez nem era nada, mas eu já fiquei, nunca mais. Eu estava na frente esse dia. Tinha mais gente, fui só para trás. Falei, não, gostei disso não.
Eu não gosto de ficar elogiando, eu fico desconfiada. Eu não curto elogio, não. Eu sou uma pessoa bem desconfiada. Então, irmã, quando você percebe esse tipo de coisa, saia desses ambientes. Se lá no seu trabalho tem rodinha que fala mal do chefe, sai desse ambiente. Se tem rodinha lá que está falando mal do marido, não arruma defeito no seu, não, ou não conta os defeitos, você não guarda os defeitos dele. Guarda aí bem guardadinho com você, que você conhece. Mas guarda para você. Você não precisa contar para outras pessoas os defeitos dele, não. As qualidades também não faz muita propaganda, não. Você não precisa ficar falando, ficar confiando coisas a outras pessoas. Irmã, você é desafiada hoje a ser uma mulher confiável. Confiável. E aqui eu achei interessante, já estou finalizando, que aqui fala, né, que o marido tem confiança nela e não lhe falta coisa alguma. Eu achava que era não falta coisa alguma para a mulher. Eu pensava que era não lhe falta a mulher, entendeu? Não falta para ela. Não, não falta para ele. Eu pensava que era, seu marido confia nela e não lhe falta, não falta para ela coisa alguma. Mas todas as outras traduções, a segunda parte fala do homem, que ele não vai ficar pobre, que nada de bom falta para ele, que ele não tem motivos para se arrepender. Está falando do homem. Ou seja, o que eu entendo com isso aqui? Isso conecta com o primeiro versículo que nós vimos da última vez. Uma mulher confiável, ela é uma riqueza. Porque um homem que tem uma mulher dessa do lado dele, ele não precisa de mais nada. Não lhe falta nada. Outra tradução diz, ele não terá necessidade de despojo. O que é despojo, irmã? Despojo era, a pessoa ia para a guerra, ela vencia a guerra, toda a riqueza ali da guerra era dela, ou do povo, né? Soldado lá que tivesse anel de ouro, o próprio armamento era de quem vencia. Isso é uma regra da guerra. Eu acho que vale até hoje. É uma lei de guerra. Quem vence tem o despojo. Olha que interessante. Um homem que tem uma mulher confiável, ele não vai precisar de despojo. O que isso quer dizer? Ele nem precisa de guerra, sabe? Ele não enfrenta muita guerra, que a mulher é confiável. Pensa aí, só você. Seu marido já teve um grande problema porque você não foi confiável? Porque você falou demais? Porque você gastou mais do que devia, sei lá. Porque você usou alguma coisa da família, usou algum bem, alguma coisa de uma maneira que não foi muito bacana. Quando um homem não tem uma mulher confiável, ele tem que ficar lidando com muita guerra, sabe? Por isso a Bíblia falou aqui que ele não vai ter necessidade de despojo. Quem tinha despojo é quem ia para a guerra. Não sei se vocês entenderam isso. Então, uma mulher que é confiável, ela enriquece o ambiente, ela não empobrece. Ela traz riqueza, ela traz valor. Aquilo que falou no primeiro versículo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Aí depois fala, o seu marido tem plena confiança nela. E não lhe faltará nenhum despojo. Ele não terá necessidade de despojo. Uma mulher confiável, irmã, ela enriquece. Ela não empobrece. Ela enriquece o relacionamento dela com o marido, com os filhos. Ela não fica expondo os filhos dela. Sabe, principalmente na adolescência, os pais que gostam de ficar falando dos filhos, expõem as crianças, ou os filhos adolescentes que odeiam isso. Uma mulher confiável enriquece os ambientes. Ela não empobrece. A Bíblia fala que o marido dessa mulher nunca vai ficar pobre. Se você quer que seu marido ou que a sua casa nunca tenha pobreza, irmã, o segredo é você ser confiável. É você ser uma mulher confiável. Para você confiar, já estou concluindo. Se fosse para você confiar seu filho, sua casa, deixar a chave da sua casa com alguém, pensa aí numa pessoa que você faria isso. Você entregaria o carro, tranquilo, sem ficar lá, oh meu Deus, se essa pessoa bater meu carro, ai Senhor, se a pessoa chegar com o carro todo arranhado, pensa uma pessoa aí que você fala assim, nossa, eu confio nessa pessoa. Pensa em uma pessoa que você emprestaria seu nome e que você tem certeza que ela não ia sujar seu nome. Nunca sujaram meu nome, vocês acreditam? Que eu nunca emprestei, nem empresto. Não empresto meu nome para ninguém. Nunca emprestei meu nome. Não empresta não, viu, gente? Mesmo para quem é muito confiável. Não empreste seu nome. Mas pensa aí, se fosse para você emprestar, o que a Bíblia diz para não fazer, cartão, nome, presta não.
Se fosse para você emprestar, dar o seu nome lá para a pessoa, ser fiador dessa pessoa, faz isso também não, que a Bíblia fala para não fazer. Porém, pensa aí alguém que você acha totalmente confiável que você faria isso. Alguém que você tem certeza, que cuida, que é coerente, que é confiável. E olhe para essa pessoa e eu te convido a se inspirar e a querer ser uma pessoa confiável. Por fim, irmãs, Deus, Ele entregou tesouros para nós, mulheres. Deus confia em nós. O Senhor confia em nós. Eu não confiaria tanto, mas o Senhor confia em nós. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, gente, misericórdia. Mas o Senhor, até de mim mesma, eu sou muito desconfiada. O Senhor confia em nós. Deus confiou a uma mulher jovenzinha, o filho dela, o filho dele. E pensa, você confiar que a pessoa vai fazer o filho dele chegar até a idade adulta, vivo pelo menos, já é uma grande confiança para aquele tempo. Uma criança chegar viva com 30 anos. Deus confiou Jesus a Maria. Jesus, a primeira missionária, o primeiro missionário da Bíblia foi uma mulher. Foi a mulher samaritana. Jesus confiou a revelação de que ele era o Cristo para uma mulher. Jesus falou para ela que ele era o Cristo e falou, vai e anuncia. E a mulher era tão confiável em transmitir uma mensagem que a cidade toda veio atrás de Jesus. Jesus sabia, falou, não, essa aqui vai espalhar bem a notícia também, vou usar esse lado feminino aqui para o bem. Jesus confiou em mulheres e na ressurreição, vocês se lembram quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Maria Madalena, foi uma mulher que não era confiável antes. Ela era uma mulher, a Bíblia diz que dela saíram espíritos imundos. Mas a pessoa que Jesus confiou não foi para Pedro, não foi para João, não foi. Ele confiou para uma mulher. Vai e diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E ela foi correndo contar a notícia. O Senhor confiou. Rafa leu aqui, eu amo esse texto de Timóteo, que Paulo fala que a mãe dele e a avó dele, Eunice e Lloyd, tinham uma fé não fingida. Ele menciona duas mulheres. O apóstolo Paulo, pela achar essas mulheres referência, elas deviam ser muito top. Ele menciona duas mulheres como referência. Porque o Senhor, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor confia em você. E Ele confiou em você a mensagem dEle, a palavra dEle. Ele confiou que nós vamos levar, que a gente vai falar aquilo que está escrito, que a gente não vai aumentar, que a gente não vai diminuir, que a gente não vai guardar porque não é segredo. Ele confiou em nós. Ele confiou esse tesouro a nós tão frágeis. A gente que se desmonta por qualquer motivo. O Senhor confiou em você, mulher. Você é confiável. Se Ele confiou em você, o que falta para o seu marido confiar em você? Se o próprio Deus tem confiança em você, o que falta para o seu marido confiar? O que falta para o seu filho confiar? O que falta para as suas amigas confiar em você? Falta alguma coisa? Se faltar, eu quero te dizer que se um Deus Todo-Poderoso confia em você, você pode ser essa mulher totalmente confiável, que não vai faltar nada na sua casa, que o seu marido não vai ter falta de ganho, que você não vai ter falta de ganho e que você vai ser digna de total confiança. Você quer isso, irmã? Eu quero te convidar a orar. Você pode ficar de pé um instante? Se você puder, eu queria que você juntasse com uma irmã. É muito poderoso quando a gente ora umas pelas outras. E que você ore pela sua irmã, naquilo que ela identificou, naquilo que falta, para que ela seja totalmente confiável. Porque ela tem um tesouro na vida dela e ela precisa devolver isso ao Senhor da melhor maneira possível. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, que nos ensina, que é uma semente tão poderosa e que eu creio que vai dar frutos aqui na vida das minhas irmãs. Pai, eu me maravilho com a confiança que o Senhor tem em nós. Se o Senhor confia em mim, meu Deus, eu sou uma mulher confiável. E Pai, eu quero te pedir em qualquer coisa que nos falta, nos ajude, Senhor. Se é na responsabilidade, que se levantem mulheres aqui
responsáveis, que cumprem com seus compromissos no trabalho, em qualquer lugar que elas estão, que elas sejam referência, que quando for citar uma pessoa confiável, que o nome delas venha à mente. Eu te peço que, se for no casamento, que os nossos maridos tenham plena confiança em nós, que nós sejamos dignas de confiança, que eles não fiquem temendo quando nós não estivermos com ele, que eles saibam que nós somos dignas, que eles tenham em nós plena confiança e que isso faça com que não falte coisa alguma a eles. Eu peço a Ti, meu Deus, que se é no sigilo, Pai, nos ajude, Senhor, como mulheres, a guardarmos o que nós não devemos dizer, a fazer como Maria, guardar no nosso coração, a guardar aquilo, Senhor, que é secreto, que é sigiloso. Ajuda-nos a sermos discretas, a não invadir a vida do outro, a não ser inconveniente, em nome de Jesus, mas ajuda-nos também a falar a verdade, custe o que custar, a falar e a agir de forma coerente, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a em tudo sermos mulheres dignas de confiança, a termos coerência nas nossas ações e palavras, a não falarmos o que não devemos, Senhor, a tudo que chegar na nossa mão, aquilo sair melhor ainda do que chegou. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, que nas nossas amizades possamos estreitar laços com mulheres. Como é difícil para nós termos amizade feminina, termos plena confiança. Nos ajuda, Senhor, a crescer para podermos ter amizades que nós podemos confiar em confessar fraquezas, em confessar até mesmo pecado, porque sabemos que a nossa irmã vai orar por nós e só vai falar daquele assunto com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, com os nossos filhos, que os nossos filhos nos vejam como mães confiáveis, que cumprem o que prometem, custe o que custar, que a gente cumpra as nossas palavras como o Senhor, pois o Senhor é totalmente confiável, o Senhor cumpre tudo o que o Senhor diz. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor capacite cada uma de nós aqui a sermos mulheres de valor, como vimos na última vez, e a sermos confiáveis. Nos capacita, Deus, que essa palavra gere fruto no nosso coração. E nós queremos ainda mais, Senhor, responder à confiança que o Senhor teve e tem em nós, de confiar a nós o Evangelho, de confiar a nós o Espírito Santo. Meu Deus, colocar o Espírito Santo em pessoas tão frágeis como nós, em pessoas tão miseráveis. Obrigada, Senhor, por confiar em colocar o penhor, isso que é tão precioso na nossa vida, que é o Teu Espírito, e nós queremos nunca entristecê-lo, mas guardar, Senhor, esse Espírito na nossa vida, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Nos ajuda, Senhor, capacita cada uma das minhas irmãs, e se em qualquer área aqui, meu Deus, nós agimos de forma indigna, não fomos confiáveis, eu te peço, nos perdoe, e nos capacite, meu Deus, a sermos mulheres dignas, a sermos mulheres totalmente confiáveis, porque assim nós seremos como o Senhor, dignas de confiança. Nos ajuda, Senhor, capacita cada uma das minhas irmãs aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dani, você pode orar para finalizar para nós, amiga? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Jesus, por esse momento que nós tivemos. Agradecemos ao Senhor porque sabemos que a cada linkado o Senhor tem falado algo novo ao nosso coração, Pai. E eu peço, Deus, para que tudo que a gente tenha aprendido, que é através da vida de Pamela, não seja palavras vãs, Senhor, mas que tudo que a gente tenha aprendido, de fato, a gente venha colocar em prática, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a ser mulheres confiáveis, Deus, para não apenas os nossos maridos, mas para todo mundo que convive com a gente, Pai amado, principalmente no dia a dia, assim como nós aprendemos hoje, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor confiou e confia em nós todos os dias. Muito obrigada, Jesus, por ter depositado no nosso coração também toda a confiança que nós temos hoje em Ti, Pai. Nós louvamos ao Senhor e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs. Até o próximo. O próximo é uma mulher constante. Oh, glória. Até a próxima.